Bom dia, pessoal. Tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Aqui, Educandário São Jerônimo, matéria História Geral, turma, primeira série do ensino médio, professor Daniel, e o nosso tema de hoje na nossa matéria, que será as grandes navegações. O período das grandes navegações, pessoal, foi o período em que a Europa fazia o comércio das suas especiarias nas cidades italianas. Só que no decorrer desse comércio vai acontecer, pessoal, um ataque à cidade de Constantinopla, que era o principal centro das especiarias que eram comercializadas pelos europeus. Esse entreposto foi fechado e hoje Constantinopla é a nossa atual Turquia. Foi um ataque dos bárbaros, dos turcos otomanos ao lugar. Então o que acontece? As grandes navegações tinham um objetivo, pessoal. No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, como por exemplo pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio deste produto. Como eu acabei de falar, o comércio era feito entre as cidades italianas de Veneza e Gênova, e também Florença, que possuíam o monopólio deste produto. Com acesso aos mercados orientais, como a Índia, principalmente, os burgueses italianos compravam os produtos e revendiam com preços o que? Exorbitantes, com preços fora do padrão. Os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação, que era o que? Onde era feito o transporte que vinha do Oriente, que era feito pelo mar Mediterrâneo. Era feito pelo mar Mediterrâneo, pessoal. Dominado pelos italianos, que precisava-se, logo após esse fechamento desse entreposto, vai se ter algumas situações. A primeira vai ser a questão, pessoal, do pioneirismo de Portugal. E a Espanha também tinha uma certa rivalidade com os portugueses. Portugal vai ter sucesso em 3 empreitadas, em 3 saídas para o mar. O primeiro vai ser o caminho que foi feito até a África, até o Cabo das Tormentas, hoje a atual cidade do Cabo, na África do Sul. Em 1498, galera, aquele desagradável nome, Vasco da Gama, vai descobrir as Índias em 1498. E em 1500, Pedro Álvares Cabral, o nosso amigo Cabral, vai descobrir o Brasil. Então, Portugal vai ter sucesso nas suas empreitadas, nos seus objetivos. Já a Espanha vai ter também seu sucesso. A Espanha também, galera, ela vai ser primordial porque ela vai haver o que? A descoberta das Américas pelos espanhóis. A Espanha desejava muito ter acesso direto às fontes orientais para poderem também lucrar com este interessante comércio. Nesta foto aqui, neste mapa, nós temos algumas rotas comerciais que eram feitas nesse período das grandes navegações. Tudo bem, galera? Vamos continuar a nossa aula. Já que eu falei, vamos voltar a falar do pioneirismo de Portugal. Naquela época, Portugal
tinha sucesso devido a uma escola, que era a Escola de Sagres, que preparava os navegadores. Portugal foi o pioneiro nas navegações do século XV e XVI devido a uma série de condições encontradas deste país ibérico, que fica na Península Ibérica, que fica ao lado da Espanha. A grande experiência em navegações, principalmente de pesca de bacalhau, ajudou muito a Portugal. As caravelas, principalmente por meio de transporte marítimo e comercial do período, eram bem desenvolvidas, com qualidade superior à das outras nações. Portugal, galera, contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindo da burguesia e também da nobreza interessada nos lucros que este negócio poderia gerar. Neste país também houve a preocupação com os estudos náuticos, com o preparo dos navegadores, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudo chamado a Escola de Sagres. Então, pessoal, já havia um preparo muito bom para os navegadores portugueses, que já eram que experientes. Você também vai falar, galera, da grande questão que era a rivalidade entre Portugal e Espanha. Eu vou falar aqui um segredinho. A minha família é espanhola, tem um ramo na Espanha, e portugueses e espanhóis, eles não são muito amigos. É uma coisa que é igual França e Inglaterra. Você tem uma rivalidade na Península Ibérica. Então vamos lá, a rivalidade de Portugal e Espanha, ambos os reinos buscaram assinar tratados definidores das regiões a serem dominadas por cada um deles. Em 1493, nós teremos a Bula Intercoetera, que estabeleceu o seguinte, pessoal, estabeleceu as seguintes regras: as terras a 100 léguas do Cabo Verde, e como a região de posse portuguesa, no ano seguinte, Portugal solicitou o alargamento das fronteiras para 370 léguas de Cabo Verde. Essa revisão abriu uma discussão sobre a possibilidade de navegadores portugueses já conhecer as terras do sul do continente americano. Você também tem, pessoal, em 1494, 6 anos antes da descoberta do Brasil, nós tínhamos também o tratado que era conhecido como Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, pessoal, dividia o Brasil, supostamente imaginário, dividiu o Brasil em duas partes. A parte do litoral pertencia a Portugal e a parte do interior pertenceria à Espanha. Tudo bem? Continuando. No ano de 1500, o navegante português Pedro Álvares Cabral anunciou a descoberta do Brasil, em 22 de abril de 1500. Os processos de exploração da América e a transferência do eixo econômico mundial iniciaram um novo período na economia mercantil europeia ao longo do século XVI. Tanto, pessoal, que no Brasil você vai ter a introdução da lavoura canavieira no Nordeste brasileiro. Tanto quando você vai ter essa invasão de outras nações devido ao período conhecido como a União Ibérica. A União Ibérica, pessoal, foi o período da história que Portugal e Espanha ficaram unidas, porque vai haver uma guerra na África, onde o rei de Portugal da época, que era Sebastião I, ele vai morrer nessa guerra. E o que acontece? Ele não tinha herdeiros, ele não era casado, e se vai descobrir que ele tinha laços com o rei da Espanha, que era Filipe II. Então você vai ter a união das coroas. Só que você tinha um problema. Naquela época, o país que era muito odiado era a Espanha.
Então, quando você tem a união, Portugal passa a ser aliado da Espanha, Portugal também passa a ser o quê? Inimigo das outras nações. E foi o que aconteceu. Você vai contar durante a história do Brasil as invasões francesas, as invasões holandesas que ocorreram em duas partes, a primeira em Pernambuco e a segunda na Bahia, e você vai ter também a questão de algumas invasões feitas por piratas. O que acontecia? Muitas das vezes, essas duas nações levavam o ouro para seus respectivos países e eram atacados pelos piratas. Quando se fala em pirata, pessoal, não é querer zoar o nosso querido Jack Sparrow, mas o David Jones, ele existiu, pessoal. Isso não é piada, brincadeira. O holandês voador existiu. E você tem outros piratas famosos, como Joe Drake, como Barba Ruiva, ou Barba Negra. Esses piratas, eles existiram mesmo. Não é história de pescador. Tudo bem, galera? As grandes navegações espanholas, ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico de quem? Dos portugueses. Acompanharam os seus o quê? Os seus inúmeros feitos. A Espanha, no entretanto, permaneceu alheia às grandes navegações até o final do século XV. Isso aconteceu porque, ao longo do século XV, os espanhóis tentaram consolidar o território espanhol dentro das Américas. Tanto que você vai ter uma situação de dizer que os espanhóis dizimaram três povos pré-colombianos na América do Norte: os astecas, na América Central, os maias, e na América do Sul, os incas, que eram da cidade de Cusco, no Peru. Então, a história dá o cargo de pior colonizador aos espanhóis, porque os espanhóis, pessoal, eles vieram para saquear e tiveram sucesso logo no momento que se encontrou ouro nas Américas. Tá bom, garotada? Espero que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Se cuidem. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Aquele abraço, pessoal. Fui. Tchau, tchau.